Agora está vivendo aí anos de maravilhas, de manifestação de Deus, de famílias sendo curadas. A gente faz tudo que a igreja da Deus faz. A gente faz células, vocês aqui é grupo de pastoreio, a gente faz células, a gente faz casa de paz, a gente faz culto, a gente visita, a gente expulsa demônio, cura os enfermos e adora Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso ganhar tempo, porque hoje eu estou numa missão aqui também abençoada, uma missão de poder orar por um príncipezinho, e aí eu fiquei sabendo que tem outro príncipezinho, um outro bebezinho para orar. Mas antes de eu chamar para a gente orar, apresentar e consagrar essa criança, eu queria tirar 5 minutinhos. É um hábito que eu implantei na Nova Jerusalém, que eu falei assim, onde eu estiver eu vou aplicar isso. Eu tive a honra de ministrar lá em Ribeirão Preto, lá em Brodowski, e lá eu separei 5 minutinhos. Eu pedi licença aos pastores e falei, quando eu aprendi com a pastora Tânia, quando a gente é chamado para ministrar no lugar, o pastor daquele lugar passa a autoridade para nós. Eu não sou da jurisdição daqui, mas fui dada a autoridade, então eu queria 5 minutinhos orar. Se você quiser orar de joelhos, você ora de joelhos. Se você quiser orar sentado, você ora sentado. Se você quer orar em pé, você ora em pé. Mas eu vou te pedir para uma coisa não ficar parada. Tem uma coisa que tem que se prostrar nessa hora de oração: o teu coração. Eu queria que você prostrasse seu coração diante de Deus, porque talvez seja esses 5 minutinhos de oração que vai ser o dia e a hora e o momento decisivo na tua vida. Talvez esses 5 minutinhos de oração vai ser a resposta que você está buscando. Talvez vai ser o milagre que você espera. E talvez vai ser a paz que você tanto procura. Amém? Se você tem uma causa diante de Deus, coloca ela agora. É financeira? É emocional? É espiritual? O que está acontecendo? Deixa eu te dizer, a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. E nós vamos orar como igreja do Senhor. E eu nunca vi a igreja orando e a igreja ser vencida. Todas as vezes que a igreja se reunia, a palavra diz, eles oravam, eles clamavam, e sabe o que acontecia? Milagre sobrenatural. Então eu queria te convidar a ficar com toda a liberdade diante do Pai, pois nós estamos na casa do Pai. Então coloca teu coração diante de Deus e vamos erguer a nossa voz clamando por Ele. Pai nosso, ainda na tua presença nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque não tem Deus igual ao Senhor. Ainda não se viu, ainda não se ouviu sobre um Deus tão poderoso, ainda não se ouviu sobre um Deus tão glorioso e maravilhoso. E nós aqui estamos na tua presença para invocar o teu santo nome, para glorificar o teu santo nome e apresentar a nossa vida diante do Senhor. Toma as famílias aqui representadas, toma, meu Deus, os casamentos aqui representados e começa a mover com o teu poder e glória. Começa a desatar, meu Deus, o teu sobrenatural. E aonde houver um coração abatido, aonde houver um coração triste, que a alegria do Senhor comece a tomar esse coração, que a alegria do Senhor comece a encher essa alma e comece a vir paz, comece a vir a alegria do Senhor. Aquilo, meu Deus, que estava roubando, meu Deus, a alegria desse homem, a alegria dessa mulher, nós repreendemos em nome de Jesus e oramos como igreja, declarando que o Senhor se revela, se manifesta na vida desse homem e dessa mulher. Meu Deus, eu te peço, visita o enfermo e o doente. Talvez uma, meu Deus, doença diagnosticada, meu Deus, e já dita que, meu Deus, não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode reverter qualquer situação. E nessa hora nós oramos para que os enfermos sejam curados, para que os doentes sejam libertos e sarados nessa hora. Visita, Deus, talvez um parente que está no leito do hospital, está lá, meu Deus, à espera de milagre. Vai ao encontro desse homem, vai ao encontro dessa criança, dessa mulher. Meu Deus, tira essa enfermidade, move com o teu poder em nome de Jesus. Talvez tenham causas aqui, Deus, que estão na justiça amarradas há anos, mas eu creio que o Senhor é o Deus de causas impossíveis, e o Senhor pode entrar na causa desse homem e dessa mulher.
e fazer o que o advogado não está conseguindo fazer, fazer o que a justiça terrena não está conseguindo fazer. Move na causa desse homem, na causa dessa mulher, Senhor. Opere esse milagre, Deus. Atenta para o clamor desse homem e dessa mulher. Faz milagre no nosso meio. Mas eu te peço uma coisa, meu Deus, acima de todas essas que eu te pedi, Deus, que a tua presença nunca se aparte de nós, que a tua presença nunca se distancie de nós, que sejamos todos cheios do Espírito Santo, que sejamos todos alcançados pela tua graça maravilhosa, revestidos pela tua graça bendita e maravilhosa. Que a tua presença seja em nossa casa, que a tua presença seja com os nossos filhos, que a tua presença seja em nosso casamento, que a tua presença seja nos negócios e onde nós formos, ao ir e vir, que a tua presença não nos abandone jamais, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, abençoa toda a nossa vizinhança, abençoa toda a nossa cidade, manifesta a tua glória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Essa água aqui é para mim mesmo, eu estou pegando, amém? Eu vou convidar para esse momento de apresentar as crianças, esse momento de consagrar as crianças. Eu vou convidar aqui as crianças que estão para serem apresentadas e consagradas. Uma delas é o meu primo. Eu vou consagrar o meu primo agora, o José. E é o netinho ou netinha de Vaguinho? Netinho? Netinha? É? Pronto. Então vem pra cá então. A família vem junto. Minha família tá aí, tia tá aí. Vem cá, vem tia. Vem minha prima, o esposo, José. Vem todo mundo. Minha pequenininha tá aí. Ana Luísa tá aí, na conta da tia avó. Olha a Lulu como tá grandona, ó. Princesinha de pai, né? Amém. Ó, o José já tá aqui. Princesinha tá vindo, né? Vaguinho de família. Deus foi tão bom e proporcionou, Igreja Betel, essa oportunidade. Eu estava falando com minha prima Núria, princesa maravilhosa. Essa aqui, dá pra você ver. Eu sou um pastor novo, fala a verdade, é ou não é? Não tá fininho? Gostou? É exemplo, né? Mas você acredita que eu já rapei maçãzinha e dei na boquinha dela? Tem pequenininha assim, foi uma gostosa. É, eu rapava a maçã, doido para soprar, ela não queria mais para comer o restante. Eu lembro de uma foto dela que eu tinha, perdeu, de tão gasta que ficou dentro da carteira. Eu carregava a foto dela comigo. E hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de poder consagrar o filhinho dela, que está aqui, ó, coisa mais linda, príncipe de Deus, esperto no mundo, ó, não é que vence. E poder apresentar o Senhor em nome de Jesus. Está vindo, Vaguinho? A família? Está amamentando, né? É desse jeito, é desse jeito. Está jantando. Tem que esperar, está jantando. O Salmo de número 127, versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha para você ver, os filhos, herança e recompensa. Herança e recompensa. Um filho já é bênção, e muitos filhos mais bênção ainda, não é? Mas você observou que a palavra diz que os filhos são como herança? Uma herança é uma coisa boa ou não é? É uma coisa boa.
Toda pessoa que pega uma herança, ela se alegra, porque herança é uma recompensa. Herança, você desfruta dela. Agora, herança, você precisa fazer uma coisa, e aos pais das crianças aqui eu deixo agora essa palavra. A herança é uma coisa boa, a herança é uma coisa que a gente desfruta, mas a herança carrega com ela responsabilidade. Você entende? Junto com a herança, junto com a recompensa, vem a responsabilidade. Se uma pessoa pega uma herança, um valor muito alto, se ela não tem responsabilidade, ela gasta tudo rapidinho ou não gasta? Gasta, ainda mais no país do jeito que está, taxas e a inflação. Não é assim? Então você pegou uma herança, você tem uma recompensa, você tem que cuidar, administrar. A coisa mais linda é isso que está acontecendo aqui, é você apresentar seu filho e você consagrar ele no altar, na igreja, a Deus. É a coisa mais linda. Mas eu digo, isso é o primeiro passo que a gente dá. Eu tive a honra de consagrar meu filho Samuel e minha filha Ana Luísa. Mas eu sei que isso foi o primeiro passo, porque a partir de agora vem a maior das responsabilidades: ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Essa é a principal responsabilidade. Agora é a partir desse momento que vocês recebem essa missão, a missão de instruí-los no caminho do Senhor, da obediência, para se tornarem bem-sucedidos nessa vida. Amém? Nós vamos ungí-los. Meu irmão vai me ajudar. Nós vamos. Parece? Só que eu estou barbudinho, né? É uma besta. Estenda sua mão na direção da família, das crianças, e nós vamos ungí-los e consagrá-los. Pai nosso, nós queremos ungir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a vida do José, e declarar tua boa mão sobre ele, e em nome de Jesus declarar que ele está sendo apresentado e consagrado ao Senhor, para que a partir desse instante ele seja, meu Deus, reconhecido no mundo espiritual como uma recompensa, uma herança do Senhor, e será cuidado, meu Deus, com muita sabedoria pela mamãe e pelo papai. Que o Senhor os abençoe e os capacite, dando graças, suprindo as necessidades. Dá muita saúde ao José, Senhor. Enche ele do Espírito Santo e afasta ele do homem mau e fraudulento. Que ele cresça debaixo da graça e do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos também pela princesa e queremos ungí-la e consagrá-la. Olívia, nós te ungimos, nós te consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filha, que você seja a alegria dos seus pais e honre o nome do Senhor por onde você passar. Que você cresça debaixo de uma unção sobrenatural e que você possa, em nome de Jesus, fazer o nome do Senhor conhecido por essa terra. Que o Senhor Deus dê graça ao pai e à mãe. Deus, enche-os do Espírito Santo, os conduza, meu Deus, na criação dessa criança com sabedoria, dá recursos e abençoa. Eles vivam, meu Deus, um tempo, meu Deus, sobrenatural, meu Deus, um tempo novo, e desfrute, pois é uma herança e é uma recompensa. Que o Senhor os abençoe. Abençoa toda a família. Obrigado, Senhor, por essas crianças. Obrigado pela família. Nós te agradecemos e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus. E meu Deus, e eu, Pai? E eu de novo, consagre eu de novo. Que Deus abençoe família e bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, hein? E eu tentando alinhar com minha prima, ainda tive a oportunidade e a honra de estar com a Olívia. Olha que bênção, que privilégio. Obrigado, viu, Wagner? Obrigado por esse privilégio. Tá babando, hein, Wagner? Ver ele com aquele filho. Você está preparado para uma palavra abençoada no seu coração? Eu não quero demorar com essa palavra, até porque eu quero ter uma oportunidade de você vir à frente orar depois que você ouvir o que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Eu queria te fazer um convite esse que eu faço sempre à comunidade IBNJ em Trancoso. Se você tem um celular,
eu queria convidar você, é um convite e um desafio. Se você puder, desliga ele. Se você não puder, bota no silencioso, porque senão ele vai ganhar de você. Vai chegar uma mensagem, ele pode tocar e você pode se distrair. Porque esse momento é crucial para você ouvir essa palavra. Amém? Essa palavra, ela é necessária para a minha vida e para a sua vida. Se você sente liberdade e se você aceita o desafio, deixa o seu celular desligado. Garanto que você não vai se arrepender desses minutinhos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Pai nosso, obrigado. E eu quero te pedir nessa hora que todos nós... As midiáticas, hein? Vou acompanhar de vocês aqui. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades, e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás. A mulher de Ló fez o quê? A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou. Só até o 26. Deixa Abraão deitado, não precisa se levantar não. Queridos, eu quero falar com você sobre não olhe para trás. Vamos dizer depois de mim? Não olhe para trás. Nós temos um costume de olhar para trás. É um hábito. Na verdade, a gente carrega conosco esse hábito de olhar para trás. A gente tem a inclinação de olhar para trás. Em todos os sentidos. Nos sentidos bons, no sentido que traz nostalgia, mas também no sentido de fuga e de refúgio. A gente olha para trás. A gente tem essa mania de olhar para trás. Até porque uma boa parte de nós aqui, tem uma parte que pegou mais gerações, mas uma parte de nós está pegando já 3 tipos de gerações aí, a gente pode dizer. Eu, por exemplo, se eu parar para analisar e olhar para trás, eu peguei a geração do analógico, a geração do digital, e agora eu já estou na geração beta. Então eu tenho muito para te oferecer. Você jovem, você adolescente, eu tenho muito para te oferecer. Eu peguei as 3 gerações. A geração de dar tapa na televisão para ela funcionar, a geração de botar o ouvido no rádio para sintonizar. Peguei tudo isso. A digital, onde tudo estava nascendo, e agora a IA. Agora é o beta. Agora é o negócio. Agora é loucura total. E a gente costuma ficar olhando essas coisas. A gente costuma ficar olhando para trás. Quando a gente passa uma luta, uma prova, a gente tem uma tendência também, olhar para trás. A gente passa um conflito no casamento, vai olhar para trás. Vai olhar para trás. Ah, mas isso aqui é uma tendência. E hoje eu quero ser boca de Deus na sua vida para dizer: não olhe para trás. Não olhe para trás. Em todos os sentidos. Sentido da sua igreja, não olhe para trás. O que passou, ficou para trás. No sentido das suas experiências com família, que passou, não olhe para trás. É o desafio. Aqui no texto que nós lemos, e eu quero te dar uma palavra simples para você crescer e voar na sua fé. A gente precisa ver que tem um princípio aqui implantado nessa expressão não olhar para trás, nesse gesto, nessa atitude de olhar para trás. O texto que a gente leu fala que a mulher de Ló se transforma numa estátua, uma coluna de sal, porque ela olha para trás. E talvez pode surgir no meu e no seu coração, a gente leu esse trecho e talvez surja assim na nossa cabeça assim: peraí, pensando bem, vamos analisar aqui, será que não é muito radical da parte de Deus? Será que não foi muito pesado? Será que não foi
violento demais da parte de Deus. A mulher olhou para trás e a mulher se transformou numa estátua de sal. Ué, quer dizer, ela errou tanto assim? Quando ela olha para trás, dá para se perguntar. Mas eu vou te fazer outras perguntas e vou te respondendo todas as perguntas que eu quiser, inclusive essa, de que será que foi pesado? Eu te respondo fazendo a pergunta. A pergunta é: por que a mulher de Ló errou tanto ao olhar para trás? Essa é a verdadeira pergunta. Por que ela errou tanto? Por que ela falhou tanto em ter olhado para trás? Sabe, queridos, Deus, Ele estava, de acordo com o texto, Ele estava tirando, removendo, sabe, e estava destruindo aquelas cidades. E juntamente com Ló, não é, as filhas, a mulher de Ló, Ele estava tirando-os daquele lugar, daquela destruição. E a gente viu aqui que aquela região, Sodoma e Gomorra, e a gente conhece bem da leitura bíblica, das novelas da Record, né, que aquele lugar foi completamente destruído, foi completamente tomado pelo fogo. E nesse momento Deus está dando um livramento para aquela família. Deus está tirando aquele povo da destruição. Só que a mulher de Ló simplesmente fez o que foi pedido para ela não fazer. Não parece meio com um adolescente? Não tem assim uns sintomas de adolescente? Você pede uma coisa, ele faz completamente o que você pediu para não fazer. O que aconteceu? Porque adolescente é uma espécie a ser estudada, não é? A gente ama os adolescentes. Meu Deus do céu, os adolescentes da IBMJ eu amo demais. Mas eu falo, tem que ser estudado. Uma vez eles chegaram para mim e falaram assim: tio pastor, a gente pode fazer o culto do cabelo maluco? Aí eu olhei para ele assim e falei assim: você já tem o cabelo maluco. Seu cabelo já é maluco. O cabelo dos adolescentes já são malucos. Pode fazer o culto do cabelo maluco. Tomara que se convertam e corte o cabelo, e aí vai ser bem. Mas não parece uma atitude meio adolescente? Deus pediu justamente: não olhe para trás. Ela vai lá e olha para trás. E o anjo do Senhor, no texto, fala e deixa claro: não olhe. E ela fez exatamente o contrário. Ela vai lá e olha para trás. Deixa eu, então, ver com você o primeiro pensamento aqui. O que é isso? Que poder é esse? Que força, né? Que força é essa? Que energia é essa? Que magnetismo é esse? Vamos pensar sobre isso? Que consegue atrair a mim e a você lá do nosso passado, ao ponto de a gente abrir mão daquilo que Deus tem para nós e diante de nós. Que poder é esse, gente? Que força é essa? Que maluquice é essa? Que atrai tanto a gente, que suga tanto a gente, que puxa a gente para trás. Que negócio é esse? Sabe? Que coisa terrível é essa? Que Deus diz: não faça isso, mas aquilo suga você, atrai você, consome você, e a gente acaba olhando para trás. Que negócio é esse? A gente acaba abrindo mão do que Deus tem planejado, do que Deus tem sonhado para nós, projetado para nós, e que está diante de nós. Que negócio é esse? Se nós observarmos que a mulher de Ló trocou a própria vida, o que ela tinha naquela cidade para ela olhar para trás? Foi a própria vida. Se ao lado dela estava esposo e as duas filhas. Quem ama a família aqui? Diz amém. Amém. Não é um bem precioso? Nossos filhos, é ou não é? Outro dia eu fui de Trancoso para Porto, e eu tenho que policiar, porque ultimamente quando eu vou de carro é 100, 120, eu falei: pode baixar. A avó até brincou comigo e diz: neguinho, antigamente era 80, 90, agora neguinho tá... Mas aí eu fui a 80, 90.
porque dentro do carro estava o meu maior patrimônio: minha esposa e os meus 2 filhos. Você entende? Então eu não podia olhar para trás, eu não podia descuidar, de me distrair, eu não podia ser atraído e sugado. Ela tinha o maior patrimônio, ela tinha o esposo, as filhas, mas ainda assim ela foi sugada, ela foi atraída para olhar para trás. O que era tão importante, gente? O que era tão caro? Assim, por quê? Porque Deus tem pressa. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu se arrependeu do pecado, e Zaqueu viu salvação na casa dele. Aleluia. Entende porque Deus tem pressa? O urgente de Deus é importante. Deus tem pressa em fazer em você. Entende por que você não tem que olhar para trás? Porque Deus tem pressa em trabalhar na sua vida. Ele quer fazer, Ele quer adiantar esse processo na sua vida. O texto continua dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher, as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Versículo 16: tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas. Hoje, gente, pelo amor de Deus. E os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar de planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. E aí agora dá para a gente entender melhor por que ela foi transformada numa estátua de sal. Dá para você compreender agora. Veja que houve todo um processo de orientação, todo um esclarecimento, houve todo um direcionamento. E é sempre assim. Deus sempre mostra para a gente, Deus sempre alerta a gente. Talvez se você está numa conduta, talvez você está numa vida, sabe, completamente desalinhada com Deus, mas eu te digo uma coisa: você sabe que Deus está te mostrando, você sabe que tem homem de Deus falando com você: ei, o caminho está errado. Você sabe que seu casamento às vezes chegou ao declínio que chegou, mas você não está enxergando os sinais, você não está vendo o apontamento. Deus está mostrando: ei, conserta aqui, conserta ali, mas é porque você não está vendo o que Deus está mostrando. Foi mostrado o tempo todo, a ponto, gente, deles serem puxados, versículo 10, puxados, forçados a sair dali. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. E também os anjos deram instruções muito claras da parte de Deus: fuja por amor à vida, não olhe para trás. Isso para mim é muito forte. Você pode dizer assim, ó: eu amo a vida, eu não olho para trás. Amém? Gente, isso é muito forte, sabe, igreja? As coisas valem muito menos que a nossa vida. Que negócio é esse, a gente valorizar tantas coisas? As posses, os bens. Eu tive que resolver uma causa difícil esses dias, envolvia uma advogada e tudo. Mas Deus me deu uma sabedoria, e na hora eu disse para ela assim: tinha um moço lá envolvido numa situação, o pastor é chamado, porque o pastor faz tudo, troca lâmpada. Estão me chamando porque estão vendo em mim alguma solução, algum recurso de ajuda. Eu só disse para ela assim, falei: doutora, a gente tem que tomar cuidado, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É o que está destruindo o casamento, é o que está acabando com a família. É essa praga do amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, não. O dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro potencializa teu lazer com a tua família. O dinheiro potencializa o cuidado com a tua saúde, o cuidado com a tua casa. O dinheiro te mantém bem sustentado. Minha palavra, lógico que o dinheiro é bênção de Deus, mas o amor, o apego a ele gera maldições, gera confusões, contenda de toda sorte. É uma praga terrível você amar o dinheiro.
amor ao dinheiro e não olhe para trás. Eu amo a vida e eu não olho para trás. Essa mulher, a mulher de Ló, ela não entendeu isso. Ela não compreendeu isso. Ela não percebeu, igreja. E ela não fez a leitura naquele momento da vida dela. Ela não conseguiu. Porque ao olhar para trás, a mulher de Ló estava dizendo, sabe o quê? Que as coisas deixadas para trás eram mais importantes que as coisas que ela tinha. Era isso que ela estava insinuando. Por isso ela ficou entre o que Deus tinha para ela e o que ela tinha que deixar para trás. Forte isso, hein? Olha que forte isso aqui, e talvez seja a frase da mensagem para você guardar. Olhar para trás significa ficar entre o que Deus tem para mim e aquilo que eu não quero deixar. Você entende agora? Esse é o sentido de ficar olhando para trás. E isso mostra para mim e para você que a vida cristã, andar com Deus, deve ser uma vida olhada sempre para frente. Como disse o apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo, eu avanço. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo com isso: eu tenho um foco, eu não abro mão desse foco, eu permaneço, eu prossigo nesse foco, que é o meu alvo. Eu estou marchando um passo após outro em direção ao meu alvo. E isso também ensina para mim e para você que uma vida cristã não é uma montanha russa, ora em cima, ora embaixo. Como assim, pastor Cleiton? Por um momento, às vezes você está caminhando, olhando para frente. Um outro momento, circunstância vem, você caminha, fica olhando para trás, fica olhando para trás. A vida cristã não deve ser vivida assim. A vida com Deus não vive assim. A caminhada cristã deve ser sempre olhando, que só te atrasava, que só te paralisava. Irmão, isso já ficou há muito tempo. É hora de ir em direção ao alvo. Chega! Deixa eu dar uma pausa só para te dar. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, tá errado. Eu falei, minha filha vai nascer agora, dia 10. Eu tenho uma igreja maravilhosa que eu pastoreio. Eu tenho uma esposa linda e maravilhosa, cheia de vida e saúde. Um filho de 16 anos, maravilhoso. Eu preciso ter saúde. Eu preciso ter gás para ir para frente, para continuar. E não vai ser um pedaço de pão que vai me parar. Então chega de pão, chega de açúcar, chega de coisa ruim. Vamos comer o que faz bem. Entende? A gente não vigia. A gente acha que o mundo é feito para comer. Ô meu filho, come um pouquinho. Não! Ficar com fome faz parte, é necessário. Você precisa aprender a sentir fome, a gostar do amargo, do azedo, a descascar mais ao invés de abrir. Tudo isso, meu irmão, todas as rotinas perigosas tem que ficar para trás. Não dá, meu irmão, para você pegar o seu salário do mês e você gastar tudo com hamburgão, com pizza, com lanche, com iPhone, com celular não sei o que. Pelo amor de Deus, deixa esse negócio para trás. Vamos para frente. Hebreus capítulo 10, 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé. Olha para você ver. E se retroceder, não me agradarei dele. Se olhar para trás, não me agradarei dele. Deus me livre de Deus ficar com raiva de mim. Eu quero que ele tenha alegria em mim. Eu quero que ele olhe para a terra e diga: eis um filho que eu amo. Eu quero ouvir o que Jesus ouviu: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É para nós também. Ah, foi só Jesus que ouviu no dia do batismo. Não, eu e Jesus somos um, conectado. Em Jesus eu sou justificado, eu sou feito filho, herdeiro com Cristo. Então quando Deus fala eu amo Jesus, Ele está dizendo: eu amo Cleiton, eu amo você, eu amo seu filho. Eu quero ter prazer no meu filho. Deus tem prazer na minha vida. Eu tenho prazer
Sabe, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. E viver a fé, e em fé, é viver avançando. É pesado isso aqui. Não existe fé no passado. Não existe fé no passado. Fé é com relação às coisas que vão avançando. Fé é com relação às coisas que estão surgindo. Isso é fé. Mas o justo viverá pela fé. Não adianta. Eu quero muito realizar um sonho. Aí deixa eu ir cá atrás. Deixa eu ver os meus parentes aqui atrás. Deixa eu ver. Não, tinha um que era rico demais. Quem sabe não tem um direito. Não, meu irmão. Vai surgindo a tua herança em Cristo. A tua bênção. É a partir daqui para frente, meu irmão. Para frente, meu irmão. Fé é sobre as coisas que surgem. Sobre as coisas que avançam. É assim que a gente tem que viver. Olha o versículo 39 de Hebreus 6. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Glória a Deus. É por isso que o diabo tem tanta raiva da gente, né? Porque a gente não vai olhar para trás. Vamos para frente. Para frente. Não baixar a cabeça, não, meu irmão. Viver por fé é avançar o tempo todo. É marchar. É não voltar atrás. Sabe, igreja, não permita que vozes, que lembranças, coisas prendam você, agarrem você no passado, porque isso acontece muito. Situações, lembranças, coisas, é ou não é? E te prende lá no passado. Você fica preso aqui. Você vive amarrado naquela situação. Lembre-se disso aqui, ó. Você foi chamado para avançar de glória em glória. De glória em glória. Sabe, meu irmão, nós não somos como a mulher de Ló. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Deus. Nós não olhamos para trás, nós marchamos, nós avançamos, porque esse é o projeto de Deus para nós, é avançar o tempo todo. É ir para frente o tempo todo. Por quê? Eu te faço uma outra pergunta. Nós não podemos e não é bom olhar para trás. Por quê, pastor? Porque olhar para trás é você estacionar entre o lugar onde Deus tirou você e o lugar onde Deus quer te levar. Então não é bom olhar para trás. Olha que interessante. O diabo, pode ter certeza disso, ele já foi vencido e derrotado. Mas sabe o que ele faz? O tempo todo, o inimigo, ele faz de tudo para atrasar você. Ele vai fazer de tudo para atrasar você. Se aquilo que Deus tem para a sua vida no mês de junho agora, ele vai fazer de tudo para atrasar. Vai chegar lá para agosto, mas ele faz de tudo para atrasar e te interromper. Ele vai trabalhar nisso, porque o diabo faz isso desviando o teu foco, distraindo você, levando você para olhar lá para trás. Olha para aqui, olha para lá, olha para uma situação, olha para outra e fica distraído. Então, Deus não nos salvou para ficarmos no meio, perdidos. Nós sabemos onde nós queremos chegar, entende? O Filho de Deus, o crente de Jesus, um homem ou mulher cheio de fé, ele sabe onde ele está indo. Ele sabe o que está diante dela. A mulher de Ló, a igreja, estava apegada às coisas que tinha deixado para trás. E aqui tem uma coisa forte para mim e para você. Grava isso. Existem coisas que não são compatíveis com a vida de êxito, abençoada, de triunfo que Deus tem para mim e para você hoje. Por isso a gente precisa deixar, abandonar. Tem coisas que não são compatíveis. E essas coisas estão lá atrás. Lá atrás. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram, ficaram onde? Esse tudo. Então tem coisas que não é mais compatível com você. Não combina mais com você. Posso dar alguns exemplos? Ouça. Antigamente, quando você estava numa Sodoma e Gomorra, você estava nas trevas, você estava num lugar de perdição, distante de Deus, era comum você acessar conteúdo pornográfico. Agora não é mais. Você tem que deixar. Antigamente, lá atrás, era comum você sentar numa rodinha de amigos e começar a contar um monte de piadinha sem graça, suja. E todo mundo tem que falar lá ele.
você tem que deixar. Você tem que abandonar. Antes era comum você prometer uma coisa e você não cumprir com sua palavra. Hoje não. Hoje você tem que abandonar esse mau hábito. Você tem que cumprir com sua palavra. Você tem que honrar com sua palavra. Antes era comum você, tomar um vinhozinho, uma dosezinha, uma garrafinha da Heineken. Era comum para você tomar umazinha antes do almoço. Antes era comum. Antes. Agora você tem que deixar. Você tem que abandonar isso. Antes era comum, meu irmão, você fumar um pouquinho, você fofocar, você mentir, você desobedecer pai, mãe, líder, professor, patrão. Era comum isso. Hoje não, você tem que deixar, tem que abandonar, tem que deixar isso para trás. Sabe? O que Deus tem para nós é incomparavelmente melhor do que isso que nós estamos deixando e abandonando. Incomparavelmente. Pode ter certeza, nossa amanhã é muito mais glorioso que o nosso ontem. Muito mais. Efésios 2, verso 4 e 5. Olha para você ver. Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. E aí é que está o grande segredo. Porque às vezes a gente acha que o que a gente precisa é da intervenção do grande milagre, da oração que eu fiz com vocês. Entra, faz milagre, cura, não. Mas sabe o que a gente precisa? É da misericórdia de Deus. Porque é por causa dela que a gente não